Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, uma ótima quinta-feira para você, para sua família, que Deus abençoe a cada um de nós. Olha, ficou preocupante, hein? Depois dos jogos de ontem, o empate do Vitória em São Paulo contra o Palmeiras. E o Santos empatando com o Mirassol, até que não foi um resultado tão ruim, né? Já que o Santos saiu na frente do Mirassol, o Inter precisa muito, mas muito pontuar. De preferência vencer hoje o Ceará lá em Fortaleza, mas no mínimo pontuar, trazer pelo menos um ponto lá da capital cearense, para depois tentar vencer o Santos e aí sim dar um respiro na tabela de classificação. Olha, gente, ficou realmente muito complicado. As coisas estão se encaminhando de uma forma preocupante, tá? Vamos falar sobre o jogo contra o Ceará nessa noite lá no Castelão. Tem provável time, algumas mudanças do técnico Ramon Dias e a projeção para esse confronto decisivo. Então vem junto com a gente, já deixa o like se gostar aqui do vídeo, te inscreve no canal, ative o sininho das notificações, vem curtir aí esse conteúdo aqui para Colorado, que realmente está aí esperançoso para esse jogo contra o Ceará e para quem não está também, é claro, tá bom? Sempre com a força do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural, não vicia, não tem contraindicação, é o estimulante do homem moderno. Liga agora, pede do Ativo no 0800 003 1500 ou pede pelo WhatsApp 51988011850. O Ativo vai mudar a tua vida, vai mudar a tua intimidade aí com a tua esposa, tá bom? Não perca tempo, pede também no link na descrição aqui desse vídeo. Lembrando, a entrega é rápida e é sigilosa. Ativo, você na maior atividade sempre. Pessoal, olha só, depois dos resultados de ontem à noite no Campeonato Brasileiro, né, o Vitória surpreendentemente, empatando com o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, e o Mirassol apenas empatando com o Santos. Claro que o jogo era na Vila, né, mas a gente tinha uma pequena esperança de que o Mirassol pudesse manter a boa campanha e vencer o Santos, né? O Inter agora se vê obrigado a pontuar no Ceará. Claro que já era obrigado antes, né? O time grande tem que pensar sempre em vencer. Então a vitória realmente seria fundamental hoje para o Inter dar um respiro na tabela de classificação. Agora, o Inter não vencendo o jogo, o Inter precisa no mínimo, dos mínimos, empatar esse jogo e trazer um ponto para Porto Alegre. Porque as coisas realmente estão cada vez mais preocupantes. O Santos chegou aos mesmos 37 pontos do Inter, está atrás pela questão aí de critérios de desempate, e o Vitória está apenas um ponto do Inter nesse momento na tabela de classificação. Então o Inter precisa urgentemente pontuar, precisa pelo menos de um ponto. O ideal seria vencer, é óbvio, o Ceará lá no Castelão hoje às 21h30. E depois, não preciso nem dizer, né, gente? É um jogo de vida ou morte para o Inter, segunda-feira contra o Santos no estádio Beira-Rio. O Inter não tem negociação. Se fosse para escolher, inclusive, a vitória, eu escolheria vencer o Santos e empatar. Se fosse um empate e uma vitória, escolheria vencer o Santos e empatar hoje com o Ceará. Porque vencendo o Santos tira, né? Por exemplo, se vence o Ceará hoje e empata com o Santos, dá mais um ponto para o Santos. Entende? Então, em relação ao Santos, é importante o Inter também tirar uma diferença maior. Claro que a gente quer a vitória hoje, quer a vitória contra o Santos, aí sim o Inter vai respirar de vez e não vai cair para a segunda divisão, tá? Mas as coisas estão cada vez ficando mais difíceis e esse grupo de jogadores do Inter tem a obrigação de entender isso. O Inter anunciou treino aberto no próximo sábado, dia 22, né? Para o público, enfim, para aquele sprint final, né? Para aquela vibe legal aí para o jogo contra o Santos, mas não adianta isso se os jogadores não entenderem dentro de campo que precisam honrar cada vez mais a camisa e precisam lutar do primeiro ao último momento. Não dá para o Inter continuar nessa situação que é constrangedora, que é preocupante realmente no final desse Campeonato Brasileiro. O time do Inter, tá? O provável time do Inter para encarar hoje o Ceará com algumas dúvidas ainda, tá? Ivan, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Bernabei. Luiz Otávio, Alan Rodrigues, é uma dúvida entre Bruno Henrique e o Borré ou o Ricardo Matias, né? Carboneiro deve começar como titular, Alan Patrick e Vitinho. Esse é o provável time do Internacional. Então no meio podemos ter 3 volantes ou a entrada do Borré ou do Ricardo Matias na frente. Aí teríamos
Luiz Otávio, Alan Rodrigues, né? Alan Patrick Carboneiro, o Borré ou Ricardo Matias com o Vitinho. Eu acredito que ele não vai colocar esses atacantes todos, tá? Eu acho que ele vai realmente com 3 volantes. Eu acho que não é a melhor alternativa, tá? Mas no Inter falta opções. Falta, isso também falta. Agora, eu espero realmente que o Ramon Dias colabore, escalando prudentemente, substituindo também da mesma forma, porque não dá mais, a gente precisa também do técnico. A figura do técnico, aquele cascudo, aquele cara que já foi multicampeão, respeitado, precisa aparecer. O Inter está numa draga federal, o Inter precisa o quanto antes sair dessa zona, da proximidade da zona de rebaixamento. O torcedor está apavorado. Ontem na live o pessoal estava apavorado, cara. Apavorado. E eles não prejudicando na escalação e nas substituições, já está de bom tamanho. Então, Ramon Dias e Emiliano Dias, é com vocês hoje. Mostrem o porquê vocês foram contratados. Tá na hora de aparecer algum tipo de trabalho de vocês. E não de pardalice. De pardalice, a gente já está cheio. O Inter não precisa de alguém que atrapalhe. Precisa de alguém que coloque as peças no lugar e que faça o time jogar. Eu sei que faltam poucos jogos, mas está na hora de aparecer o trabalho de vocês. Tivemos essa parada, né, mais de 10 dias de data FIFA para vocês, e eu espero que vocês tenham trabalhado e tenham evoluído. O Inter precisa de uma vitória, ou de no mínimo um empate hoje, lá no Castelão, em Fortaleza. Tá? Deixe o palpite de vocês aqui, eu vou postar no 1 a 1, tá? Não tô tão otimista quanto a vitória, 1 a 1 é o meu palpite. Qual o palpite de vocês? Coloca aqui embaixo também na caixa de comentários o seu palpite, por favor. Pessoal, olha só, hoje à noite tem a nossa live de pós-jogo às 23h30. 23h30 aqui no canal, nossa live de pós-jogo. Logo após a partida a gente vem com a live de pós-jogo para falar um pouco mais sobre, eu espero, um bom resultado do Inter contra o Ceará. Tá bom, pessoal? Não esquece agora no final aqui de deixar o like de vocês, o like faz toda a diferença. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço aí, fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente.